E aí, pessoal do Tom Maior, você utiliza fones de ouvido no seu dia a dia? Hoje a gente veio aqui ter uma conversa com a doutora Larissa Richter sobre o uso prolongado de fones de ouvido. Doutora Larissa, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, o uso prolongado de fones de ouvido pode prejudicar a sua audição? Claro, pode sim. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso dos fones de ouvido, até mesmo que hoje a tecnologia veio e os fones eles têm uma potência muito grande, né? Tem aparelhos que chegam a 120 decibéis. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa exposição e hoje em dia até mesmo os jovens, né, que é o público-alvo desses fones, eles têm usado com uma frequência muito intensa nos jogos, nas plataformas de streaming, músicas o dia inteiro. E antigamente, a gente brinca, né? Antigamente a gente não tinha esse acesso tão prolongado, era os Discmans, fonezinhos com baixa potência. Hoje em dia não, hoje em dia o celular tem uma bateria extremamente extensa, então os streamings que você ouve músicas o dia inteiro se você quiser. E além disso, os jogos também é outra coisa que veio hoje em dia, né, nessa geração, eles estão usando com muita frequência, são os jogos com barulhos extremamente potentes, como tiros, né, gritos, dependendo dos jogos que eles têm acessos. Então, se a gente ficar por um longo período de exposição e dependendo do nível sonoro desses aparelhos, a gente pode sim ter uma agressão e podem evoluir a perda auditiva induzida por ruídos, né, que a gente chama, a PAIR, que a gente chama aqui no nosso país. Doutora, os fones de ouvido, eles vêm em modelos variados. O modelo dos fones de ouvido, ele influencia? Existe algum modelo que é mais prejudicial ou mais benéfico do que o outro? Não, sim. Tem os fones over-ear, né, que a gente fala que são os de fora da orelha, eles são ligeiramente mais seguros, mas lógico, isso a depender do decibel, né, da altura que você coloca, da potência que você coloca nessa audição. Então, a gente fala prioritariamente os externos são mais seguros, mas a gente usa sempre uma lógica, por exemplo, se você está aqui do meu lado, você está com fone de ouvido e eu estou conseguindo ouvir o que você está ouvindo pelo fone, você já está numa altura demasiada. Então, o ideal é que se uma pessoa está do seu lado, a gente não consiga ouvir. Uma outra coisa que a gente tem bastante também, hoje em dia já indo para um público às vezes um pouquinho de idade mais avançada, que está trabalhando, né, que nas reuniões, aí, que é o dia inteiro de reunião e sempre com os fones, né, de preferência os fones que têm o cancelador de ruído, né, o cancelamento de ruído externo, porque aí com isso você consegue diminuir também, colocar mais baixo o volume, né? Não elevando tanto os sons para tirar o ruído externo. Então, esse cancelamento de ruídos também vem para poder ajudar. Mas sempre o importante é a gente manter o tom desse fone de ouvido mais baixo. Lembrando que a níveis acima aí de 85%, 85 decibéis, você ficando aí mais de uma hora contínua de audição, a gente já pode ter danos, né, na audição. Então, isso é extremamente importante. Quando o uso não é feito da forma correta, quais são os danos que podem ser causados à audição? Certo. Acho que todo mundo já deve ter tido uma experiência aí, né? Que foi num show com música muito alta e depois a gente ficou escutando aquele zumbidinho ali por 1, 2 dias. E isso já é um sinal que as nossas células ciliadas lá de dentro do ouvido estão sendo agredidas, né? Então ela causa a morte dessas células. Por que a gente fala? Essa agressão aos nossos ouvidos de forma contínua, principalmente volumes altos de forma contínua, são os que têm mais impacto negativo, né, nessa saúde auditiva. Esses são os que levam realmente à perda auditiva. E é importante a gente lembrar que quando isso acontece com você, se você realmente passou por uma experiência assim, seja em um show ou usando os fones de ouvido e isso levando a essa queixa de zumbido externo, às vezes até dor, né? É importante você procurar o médico, às vezes fazer o exame, e a gente tem mecanismos de tentar minimizar isso, né? Para ver se a gente consegue reverter, às vezes, inicialmente, né? Esse dano causado.
Então, a pessoa que ela já está sentindo esses efeitos, ela deve procurar um médico. Esses efeitos, eles podem ser revertidos? Muito dificilmente a gente vai ter reversão. A gente vai tentar sempre reabilitar essa pessoa que a gente fala, uma pessoa que já tem uma queixa de zumbido contínuo, ou até um zumbido intermitente, que às vezes vai e volta, né? Ou uma dificuldade, às vezes, a principal queixa, às vezes é assim, doutor, eu escuto, mas às vezes eu não estou entendendo as palavras, né? Isso é muito importante, isso já mostra pra gente que tem alguma coisa que pode estar já um nível abaixo da audição normal, né? Então é importante buscar o otorrino, buscar fazer exames de audição. É importante a gente fazer os exames de audição de forma periódica, né? Não só depois aí que atinge aos 60 anos ou mais, mas antes também é importante, principalmente aquelas pessoas que têm uma exposição, às vezes, no trabalho, ou que usa muito os fones de ouvido de uma intensidade maior, né, com uma intensidade maior no seu dia a dia, é extremamente importante a gente cuidar dessa audição. Então é isso, muito obrigada. E aí, vocês aí no estúdio, decoraram? É muito importante usar os fones de ouvido com responsabilidade, então fique de olho aí no seu uso e faça um uso consciente. É com vocês aí no estúdio.